Alô, Nath, boa noite. Tudo bom? Oiê, Tudo em ordem, graças a Deus. tudo e Vamos você, lá. doutor? Deixa eu fazer aqui a apresentação, tá? Tá Então, bom. hoje a gente tem o prazer, né, de estar tendo uma discussão. Normalmente, essas discussões de live são profissionais, tá? Então, sou anestesista, fisioterapeuta, nutricionista. E hoje a gente tem a profissional, né, que é a mais de todas, né, que é a mãe. Do Não tem ramo, ninguém mais profissional que uma mãe, né? Porque a é uma profissional, dedicação exclusiva 24 doutor, horas, né? não No seu remunerada, caso, hein? tá? Então, Sim, diante full time. dessas dificuldades, dessa experiência, vivências, alegrias, né? Obviamente também, eu quis fazer essa Sim, live para que você pudesse compartilhar com outras mulheres, com outras famílias, casais, né? E ajudasse, né, a partir dessa sua visão, da sua experiência, né, de ter sido mãe, né, primeiramente de um filho, né, e numa segunda situação aí uma gravidez gemelar, aí vieram dois, somando três. Então eu acho que você consegue de certa forma na pele, né, sentindo na pele a diferença de ser a mãe de um filho e a sim, mãe de dois. E aí eu vou fazer uma pergunta que não tem resposta, talvez, tá? Mas lá no finalzinho, tá? E você vai sim. responder não agora, lá no final, tá? Se vale a pena, tá? A Tá. gente de alguma maneira dentro da medicina, né? Considerando que a gente tem a opção, né, de ter uma chance maior de uma gestação gemelar ao invés de uma gestação única. Então, eu estou vendo aqui, né, várias pessoas entrando, começando aqui, né, a participação, tá, na live. E eu gostaria que vocês também postassem as suas dúvidas, suas perguntas e os seus comentários, para que a nossa conversa se torne cada vez mais rica. Então, assim, é, eu queria que você comentasse um pouquinho, Natália, né, da sua jornada, né, em relação até chegar a esse momento, né, tão, vamos dizer, tão intensa, né, da Sim, sua vida. Como que foi isso daí? Eu quero que você sim. sinta vontade de responder só aquilo que, Então, obviamente, você se sinta tá. confortável em estar compartilhando aí, né? Existem Sim, sim, coisas pessoais que todo mundo entende que, né, sim, você tem o direito, né, de se preservar. sim. Não, não, mas eu até sou tranquila. Bom, eu tinha muitos planos, sempre quis ser mãe, tá? Isso era uma coisa que estava certa na minha vida, mas eu tinha milhões de planos antes, né? Isso, aquilo, né? Até que chegou o dia, né, que eu falei, putz, agora eu vou. Eu sempre fui ao ginecologista frequentemente, mas nenhum que tenha pedido, eu não sei agora se é mais comum, exames de questão de hormônio antimuleriano, coisas que eu acho que é fundamental a partir de uma certa idade você começar a fazer, né? Enfim, fui passando no ginecologista, passou, falei, agora eu quero engravidar, vou parar de tomar anticoncepcional. Nisso eu fiquei um ano e meio tentando, e na época minha ginecologista falava, não, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo, até que, por uma amiga minha, eu caí nas suas mãos. E daí começou tudo, né? Eu meio que imaginava que não estava tudo certo, porque, né, um ano e meio, tal, tinha uma coisinha ali, né, meio inquieta. Surgiu uma, uma, uma sugestão de talvez eu ter endometriose, mas nada comprovado por exames, aí que me indicaram você. E aí tudo começou, né, doutor? Bom, aí fizemos alguns exames, descobrimos que a endometriose era pouquinha, mas assim, junto com outros fatores, né? Que inclusive a questão de baixa produção de óvulos, a idade, tudo, a gente teve que. Eu tive que optar, eu optei, né, no caso eu e meu marido, de partir para uma FIV, né? Eu nunca esqueço quando você falou para mim, se você tivesse vindo aqui com 28 anos, talvez eu tivesse 5 filhos, ainda bem que eu esperei. Eu lembro que você falou na primeira consulta. Porque a gente não tinha. Explica aí, doutora. Minhas condições eram baixas, né? Eu hoje, nossa,
é inacreditável eu ter 3 filhos, né? Perto de como que era a situação dos meus óvulos, a qualidade, enfim. É o milagre, né? É aquilo que você fala, que não tem como prever, né? Como você dá uma estatística para uma pessoa, eu falo para as mães novas, assim, que querem tentar, né? Cada corpo é de um Ah, jeito, né? bom, Nathalie, uma vez que você me permitir, então, tá, eu vou fazer aqui um briefing, né, um Sim, resumo sim. aí. Então, assim, era uma Sim, situação onde você tinha uma baixa reserva e a gente foi para um tratamento, tá? Infelizmente, o primeiro, tá, a gente teve um resultado muito, né, aquém, né? A gente chegou a ter embriões, transferimos, veio um beta negativo. Aí a segunda, né, tratamento veio o Joca. Aí eu lembro que você passou um período, voltou, falou, sim, olha, eu estou pensando numa segunda gestação. Ela falou, vamos fazer aí um protocolo aí, né, um pouco mais, um minimal stimulation. Fomos, transferimos dois, né, sem análise genética e falou, olha, vamos ter mais um aí que de repente pode virar um blastocista, acabou evoluindo. No que virou blastocista, mandamos também para análise, né? sim, E aí, surpresa, né? Beta positivo. sim. E quando a gente foi fazer ultrassom lá, tava 2 sacos gestacionais, né? Então, ou seja, foi uma situação bem, né, de surpresa, de uma gestação gemelar. Inacreditável. E aí foi uma gestação, até que Sim, conta um pouquinho aí para as pessoas a diferença de uma gestação sim. Não, única eu. e de uma gestação gemelar, assim, que você Tá. percebeu de maior dificuldade na diferença dessas duas Sim. experiências? Eu acho que como você falou, eu tive realmente as duas experiências, né? Eu tive meu primeiro filho, e elas foram totalmente diferentes, assim. Eu vou falar, tentar resumidamente, né? Eu tive o Joca, né? Uma gravidez super tranquila. Eu sempre fui muito. Fiz exercício nas duas gravidezes. Eu tive umas 2 gravidezes saudáveis, assim, né? O Joca deu uma abusadinha de doce, mas tudo bem. Mas eu tive o Joca de cesárea, né? Porque eu tenho um fator de trombose também. Eu tenho outros fatores que me levam a ter cesárea. Mas assim, ele veio pro quartinho comigo. Foi toda uma gravidez, né? Sonhada, desejada, belezinha, tudo certinho, graças a Deus, tudo veio pro quarto, veio embora pra casa. E aí tá a diferença. Depois veio a gemelar, que foi uma gravidez, eu acho muito saudável minha também. Eu até fiquei mais magra do que no Joca, eu não comia açúcar, porque eu fiquei com muito medo de como eu ia ficar no final, em questão de me aguentar de pé, de peso. Eu tive um empecilho só que foi uma varizes na virilha, que eu acho que por causa do peso, né? Aquilo foi a única coisa assim que me doía bastante, mas eu tinha que usar meia o dia inteiro, então a meia resolvia. Mas foi só nos finalmente que a gente teve o líquido, que amniótico do Bento, que o Bentinho, como sempre, acelerado, vida louca, quem conhece ele, ele já era acelerado desde a barriga. Que fez a gente ter. Eu falo, sempre que falam de gravidez gemelar, a gente sabe o risco de ir para uma UTI neo, de nascer prematuro, mas a gente nunca imagina que vai ser com a gente, né? A princípio, eu tive uma gravidez bem tranquila. Lógico que eu ficava bem cansada à noite, né? O peso era maior, mas assim, eu fiz tudo normal. E de repente, de uma hora para outra, tudo mudou, assim, né? Começou a diminuir o líquido e a gente teve que ir para o parto, né? Com 7 meses, foram 35 semanas. E, de repente, meus filhos estavam na UTI NEL e um ficou 37 dias, o outro 15. Então, assim, tem alguns fatores, assim, que foi um choque para mim. E, assim, logo de cara também, eu falo, quando a gente tem o primeiro filho, a gente tá sempre junto, porque a gente não tem outro para olhar, né? Eu acho que foi um choque, porque, assim, além de eu ter o primeiro que estava em casa, o Bento saiu com 15 dias da UTI e o Antônio ficou. Assim, você aprende, eu acho que talvez quem é mãe de primeira viagem já tenha gêmeos, não sinta isso. Eu senti muito ter que deixar um filho lá em casa e ter que ver o outro no hospital, ou ter que deixar um outro no hospital. Isso para mim, eu acho que foi o mais marcante. Assim, eu não vou esquecer nunca esse primeiro momento que foi a alta, porque até então o Joca estava em casa, mas assim, isso já estava trabalhando na minha cabeça, que ele ia ficar o primeiro filho, ele estava bem, ele estava belezinha. De repente, os dois estavam na UTI, só que o Bento saiu e eu tive que deixar o Antônio lá. E eu tinha um bebê recém-nascido em casa, um bebê recém-nascido na UTI, e lógico que o Joca aqui também, né? Nossa, eu acho que isso foi muito marcante para mim.
E também foi de muito aprendizado, porque depois que você tem mais de um filho, né? Se um fica doente, por exemplo, eu já fiquei no hospital com um e tem outro em casa, você aprende a sentir um pouco menos essa questão de você deixar um, né? Ter que deixar um que tá melhor para cuidar de um que tá precisando mais de você. Mas assim, eu acho que a gravidez gemelar é muito isso, né? Você tem que. Você não consegue, lógico, você consegue dar os dois, mas tem situações que você tem que optar pelo que tá precisando mais. E isso, assim, para quem tem um filho primeiro, que você, né, toda hora que ele estiver precisando mais ou menos, você tá lá, foi assim, como que eu vou dizer, muito marcante para mim. Sabe? Foi meio chocante, assim. A gente não pode estar em todos os lugares, né? Enfim, então acho que mais de um filho demanda isso, né? Então, Acho que é isso. então, Natália, aqui na Mas, verdade, assim, é, a- como um médico, né, que trabalha na área de reprodução, a gente sempre pensa, né, quais são os nossos objetivos, tá, para no casal, que é levar uma gravidez, tá, ou favorecer, né, a ocorrência de uma gravidez e uma gravidez natural, né, assim, fisiológica, sem, né, enfim, sem que a gente exagere demais. Então, a lei, hoje em dia, ela é bem clara, né, em termos de número de embriões que a gente pode transferir. E você chegou, né, naquela situação bem na fase do início da transição entre se fazer ou não as biópsias, né, as análises genéticas dos embriões antes da transferência. Então, anteriormente, né, a essa fase, eu tive muita gestação gemelar mesmo. Tá? Felizmente, eu não tive nenhuma gestação tripla, né? Eu acho que nesse ponto a gente foi muito cauteloso. Tá? Mas gemelar a gente teve algumas, né? sim, E eu sempre ficava em dúvida, né? Se a gente deveria transferir um só e ter um risco menor, né? Uma chance menor, aliás, de uma gravidez, ou transferir dois e ter um pouquinho o risco de uma sim, gestação gemelar, porque a gente sabe que o quanto que isso impacta, né? Na vida das mulheres. Mas ainda assim, hoje, a gente acaba, né? sim, Diante de casais com dificuldade de gravidez, fala assim, doutor, vamos transferir dois embriões, né? Porque se vier gêmeos, né? Meu plano sempre foi ter dois filhos, né? E a gente vê que a vida após o parto, né? Não, ela é muito diferente de uma de uma gestação única, né? Então e coisas simples, né? Um sim, carro, né? Por exemplo, você fala, pô, eu vou levar um filho. Quando você tem dois, já fica mais difícil, né? Até o transporte até sim, a escola. Aí um fica doente, aí o outro, né, fica na escola, aí o outro não sei o quê. Conta um sim, pouquinho pra gente aí, sim. como que é esse dia a dia, assim, de Ó, você lidar com o gemelar, vai na mesma escola, não vai na mesma escola? Quais foram as orientações que você teve e essas sim, tem dificuldades tudo isso. que, na verdade, a gente não consegue perceber sem antes viver ela? Tá? Por exemplo, essa questão de sala de Sim, isso aula, é como verdade. que é isso? Então, as orientações que eu tive, eu já andei pesquisando, é, assisti algumas mães de gêmeos, conversei com a minha pediatra. Na primeira infância ali, na educação infantil, não é necessário separar, tá? E também mais pra frente, tudo vai de caso aqui. Por exemplo, os meus dois, apesar de eles serem muito unidos, água e vinho, assim, o Bento é totalmente uma coisa e o Antônio é outra coisa, e assim, o Antônio talvez se influencie um pouco pelo Bento, mas assim, o Bentinho ele é muito decidido no que ele quer, ele, tipo assim, ó, o Tunico, eu quero Toddy, eu gosto de Toddy, o Tunico joga, o Bento não gosta, eu tomo suco, ele é desse jeito, tipo, ele não tá nem aí. Então, assim, eu tenho analisado bastante, porque um pode influenciar muito o outro e ter uma perda de identidade, né, o que a gente vê. Mas, por enquanto, eles são bem, assim, decididos, né? Mas, por exemplo, quando um fica doente e o outro não vai, o outro sente, você acredita? Volta triste da escola porque não vai. É uma coisa louca, né? Mas assim, a primeira orientação que eu tenho agora é mantê-los junto, tá? Mesmo porque um incentiva o outro também. E mais pra frente, aí lá pra, eu acho que 10, 11 anos, que a gente começa a analisar se os dois juntos estão sendo prejudicados ou não. Eu já vi mãe que optou por manter juntos, porque eles eram super companheiros. Tem essa ligação, é engraçado.
é muito bonito de ver a cumplicidade dos dois. Eu, assim, eu fico babando, porque eles são muito danados, assim, muito cúmplices, né? Mas então, por enquanto, a orientação é mantê-los junto, né? Eu observo bem, dou uma segurada, por exemplo, o Tunico quer ir muito atrás do Bento, só que o Bento tem uma outra característica física de agilidade, e às vezes o Tunico se dá mal, entendeu? Porque ele não consegue pular do mesmo lugar, e às vezes ele tenta igual, então eu tenho que ficar bastante de olho nisso, né? Mas é bom que puxe ele pra frente, né? Com relação a, bom, essa questão de ter 3 filhos, de deixar, eu já sofri esse baque no hospital, né, na UTI NEL. E depois, logo depois, com 5 meses, eles pegaram bronquiolite. Pra mim foi um outro choque, porque eu tinha um filho na UTI, que o Antônio ficou entubado, um filho no quarto, no outro andar do mesmo hospital, e um filho em casa. Então, assim, é muito louco esse negócio, sabe? A gente fica, tipo, desnorteada. Esse meu primeiro ano foi muito puxado, ainda é, né? Assim, vira e mexe, eu tenho que correr para o hospital com um, com outro. Realmente no carro, o carro é super apertado, porque ou você compra uma van, ou mais 3, assim, tipo, juntos. Eu tenho ajuda, né? Eu tenho babá, sempre tive, porque assim, não dá, meu marido trabalha demais, então assim, tem que ser no mínimo um carro de 7 lugares, né? E ainda se eu quiser levar minha mãe ou levar mais alguém, tem que ser praticamente uma van, né? Implica em muitas coisas, doutor. Hotel, por exemplo. É difícil você achar um hotel, gente que gosta de ir para os hotéis, que caiba, que aceite 5 pessoas no quarto, mesmo que sejam 2 crianças de 2 anos, eles não aceitam. Aí como que você. É que assim, quando eu viajo, eu também levo a minha babá para me ajudar, mas assim, para ficar um adulto no outro quarto, como é que você deixa 3 crianças num quarto e fica um casal no outro? Eu não, né? Tem umas coisas assim que o pessoal parece que faz para dificultar mais, sabe? Eu sei de alguns que agora tem o quarto família, mas são poucos o que cabe 5 crianças dentro do quarto. Às vezes nem 4 aceita. É uma coisa doida. Impacta em muita coisa, né? Custo também, por exemplo, né? Quando você fala gêmeos, tudo duplica, né? Literalmente. Valor. Até assim, você vai contratar uma ajuda, assim, uma babá. Quando você fala que é gêmeos, nossa senhora, daí o negócio vai lá em cima, sabe? Enfim, teve o caso da prematuridade, por exemplo, eu tive um ano que a gente teve bastante gasto com fisioterapia, motora, porque, né, quando eles nasceram prematuros, eles precisaram de algumas coisas para se igualar, né? Que, inclusive, acho que a gente incentivou eles demais, que eles passaram o jogo, eles são danados, mas, assim, foi um ano de fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, tem muitas demandas, né? Envolvidas nisso, que a maioria, eu não sei quanto por cento dos gêmeos que podem nascer prematuro, mas é bastante, Assim, né, eu não doutor? tenho essa estatística agora na minha cabeça, mas eu acho que deve ultrapassar os 50%, né? Como prematuridade, né, usando o critério de 37 semanas como, né, idade de corte entre a prematuridade ou não, né? Mas pelo menos acho que 50%, se eu não me engano. Sim. É isso, olha, eu sei que é uma loucura, assim. Por exemplo, à noite, doutor, até hoje eu não dormi uma noite inteira, porque cada dia um que acorda. E aí, o que acontecia também? Eles dormem no mesmo quarto, um acorda, vai lá e acorda o outro. E até hoje eles são assim. É uma loucura, é uma loucura. É bonito de ver, uma cumplicidade, mas assim, é puxado, é bem Então, Nath, puxado. esse é um ponto que eu acho que é bem sensível, né, em relação a essa experiência de ser mãe de gêmeos, né? Eu acho que no final a gente sempre dá um jeito, Sim, tá? A gente busca alternativas, sim, soluções, né? Recorre à família, recorre, sim, né, a eventualmente uma ajuda profissional, sim, aperta dali, né? Deixa de abrir mão de algumas coisas, né? E sei lá, sim, é uma situação que se ter um filho já é uma felicidade, imagine ter dois de uma vez só, né? Uma felicidade sim, assim extrema, ampla. E sim, por outro lado, né, a gente vê que é muito complexo, né? Eu acho que talvez a melhor alternativa é sempre um por vez, né? Pelo menos essa é a minha visão, tá? Já sim, tive situações assim um pouco sim, constrangedoras assim com pacientes, da paciente falando: "Ah, doutor, eu quero ter dois, né? Vamos transferir dois". Eu falo: "Ah, você tem certeza?", né? E por isso que isso foi a motivação mesmo de a gente estar
de certa forma, conversando um pouquinho, e eu vou gravar, né? E depois compartilhar algumas partes aí no Instagram, Sim, né? Com a sua autorização. Por exemplo, essa situação de escola, sim, né? De babá, essa correria, é uma coisa, né? Que só quem sente na pele sabe o que que é isso, né? sim, E como sim. que... esse era o outro A ponto. amamentação também, doutora, aqui, é que assim, esse é um outro ponto, é que assim, eu tenho redução de mama daquelas antigas. Então, assim, eu já desde o jockey eu não consegui dar muito mamar, foi pouco. Eu já tinha meio que isso na minha cabeça. Mas eu consegui dar enquanto eles estavam na UTI. Mas, por exemplo, imagina se eu tivesse um monte de leite, acho que eu ia ficar mais arrasada, assim. Um monte de leite, eu teria que deixar de dar mamar para alguém, eu tentar ficar ordenhando, porque assim, um ficou lá. é, 40 dias eu tinha que sair daqui 6 horas da manhã, ficar lá o dia inteiro e voltar 7 horas da noite. Tinha um outro bebezinho aqui, né, mamando já, mamadeira, porque não tinha como, ele tinha que mamar de 4 horas, porque ele era prematuro, de 4 em 4, né? Nossa, foi assim uma loucura. Eu assim, não fiquei tão, né, chateada, tudo porque eu já sabia que eu não tinha muito leite, eu não tinha essa produção já desde a época do Joca, porque como minha cirurgia foi das antigas, eles tiram, né, uns dutos, então já não saía muito, então eu já tinha meio isso na cabeça. Agora, se eu tivesse muito leite, acho que eu ia ficar arrasada. Porque não ia ter como, né? Ou você tem que ficar ordenhando o dia inteiro, aqui deixando aqui. Eu chegava super cansada, porque eu ficava o dia inteiro lá na UTI, né? É uma vida difícil essa de UTI, você vê muita coisa lá. E ainda era em São Paulo, né? Porque eu optei por ter aí. É, enfim, nossa, eu acho que dou parabéns, assim, mesmo que para quem consegue dar o mamar, porque assim, quando sai prematuro, mesmo que eles fossem os dois juntos, tem que mamar de 4 em 4 horas. Tipo, a pessoa não sai do sofá mais, né? A mãe. É uma coisa bem assim, uma dedicação muito extrema, porque são dois. Quando um acabou de comer, o outro já tá com fome. É bem assim, né? Então, assim, olha, tem que pensar bem, vale a pena, é maravilhoso, é lindo, todo mundo fala na rua, todo mundo para na rua, todo mundo pergunta, são gêmeos, é uma belezinha. Mas demanda bastante, nossa senhora, bastante mesmo. Eu tinha ajuda, graças a Deus, assim, que me ajudou bastante. Então, um, enquanto dava mamar, outro dava mamar, eu dava mamar. Então, assim, tem que ter ajuda. Eu acho que sem ajuda, não sei. Se bem que eu já vi mães sem ajuda, eu admiro, bato palmas, porque assim, dá ao mesmo tempo para os dois, enfim. É uma loucura. É uma loucura. Nem... É engraçado que até a gente esquece um pouco, mas nossa, é muito puxado. E assim, Muito em puxado. termos do fato de você ter tido o gemelar na segunda gestação, e se fosse na primeira, você acha que isso seria muito mais difícil? Eu vou dizer que a maioria das pacientes que vem para um tratamento fala, doutor, transfere 2 embriões. Se vier gêmeos, eu conto um pouquinho dessa situação, assim, de falar, putz, se fosse de primeira, eu acho que ia ser... Porque marinheira de primeira viagem é mais difícil, né, nesse ponto, né? Nossa. Olha, eu não sei te dizer, doutor, porque foi muito difícil, no sentido de que, por exemplo, já tinha vivido uma coisa com o Joca, né, 2 anos ali praticamente, dele filho único. Eu tinha toda uma experiência, como eu te falei, para mim foi totalmente inusitado, porque eu imaginei que eu fosse, lógico, você aproveita alguma coisa da primeira experiência, mas foi totalmente diferente. É, e me marcou muito, porque é como eu te falei, aquele negócio do primeiro filho, de você dar todo o seu cuidado, sua atenção extrema para ele. Eu sou uma mãe bem mãezona, eu gosto de estar presente. Eu sempre tive ajuda, mas eu sempre tô ali em cima, tudo. E de repente, com dois, tudo mudou, né? É, nossa, eu não sei, doutor, se seria mais fácil se eu tivesse, ou mais difícil, se fosse a primeira. Mas eu acho que o baque é maior se é a primeira. Mas eu confesso que a segunda também, porque para mim, essa minha segunda virou 3 filhos, né? Eu tinha um, passou para 3. Hoje, até hoje, assim, eu falo, nossa, eu dei muito menos colo para os gêmeos, porque, assim, além de eu ter mais um, eles eram gêmeos. Se você dá muito colo para um, não que eu não queira, mas você tem que ficar revezando, né? 3 minutos você, até hoje eu falo, tá bom, 5 minutos você, ou eu sento os dois aqui, ou para você ficar com os dois, às vezes é mais cansativo. Quando é um só, né? Você fica o tempo inteiro com ele, pra lá e pra cá. Aí dois, todo mundo fala muito, né? Ah, isso não pega muito, porque por mais que eu fosse uma mãe de segunda viagem,
né? Gêmeos é diferente, né? Porque senão eles vão querer ficar no seu colo o dia inteiro, você não consegue fazer nada. E realmente, você fica com os dois ali o tempo inteiro no colo. Eles não ficaram nem metade do que o Joca ficou no meu colo, né? E além de tudo, eu tinha mais um. Então, ai, não sei te dizer, doutor, mas assim, eu acho que de primeira deve ser uma. A vantagem do de primeira é que você não tem um terceiro, né? Ou um quarto, não sei quantos que a pessoa. Porque além de eu estar vivendo aquela situação que era nova para mim dos dois, eu tinha um outro lá, que já tinha vivido uma primeira experiência de ter a mãe só para ele, e de repente estava dividindo com mais dois. Eu confesso que o Joca ele ficou, assim, acho que demorou uns 7 meses do nascimento dos meninos para ele assimilar os irmãos, para ele chegar mais perto, assim, porque ele ficou também, por mais que eu conversasse, falava para ele tudo, acariciava a barriga, mostrava, ele chegou aí no consultório, ver, ele ainda, acho que ele demorou um ano, assim, para, sabe, aceitar que ele tinha mais dois ali dividindo a mamãe. Então, assim, nem sei o que dizer. Não sei ainda se seria mais fácil antes ou depois, doutor. Eu acho que é igual. É igual. Eu acho que para mim foi mais difícil porque eu tinha uma experiência que foi totalmente diferente. A gente tem que se soltar daquela experiência antiga, porque tudo mudou, né? Desapegar daquela mãe que eu era para um só. Tive que dar uma transformada para mãe de três, né? No meu caso. E é isso, eu acho que o que pega mais é quando tá doente, realmente, quando tá doente é o mais difícil, porque os momentos bons a gente faz com, né? A gente se vira, divide, brinca. Agora, quando tá doente é difícil, doutor, porque é uma roda, né? Você tem que ficar um pouquinho com um, um pouquinho com o outro, tudo aqui, 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 você fica ali. Puxar remédio, né? Tem que dar um remédio para um remédio para outro, um é diferente, não sei o quê, horário, tem que ficar tudo, né? É, demanda, né? Eu consigo ter uma percepção disso, né? Tenho 2 filhos, né? O meu mais velho está com 5, a mais nova acabou de completar, ele, né? Aliás, ele acabou de completar 5, minha mais nova está com 2, né? Apesar desse distanciamento, né? A gente vê o trabalho que é o final de semana e, né? Quando eu fico em casa sem babá, eu falo, ó, Sim. se vira, né? Agora imagino, né? Gêmeos pequenos, realmente é muito complexo essa situação. Sim. Não, tem lugares que eu ainda não vou assim com ele, sabe? Nem com. Porque você tem que ter. Eu falo tem que ser um para cada criança, um adulto para cada criança. Então, assim, por exemplo, se o meu marido não vai sair, tem que estar eu, a babá e meu marido, porque assim, dependendo do lugar que você vai, um lugar muito movimentado. Quando eles eram bebês, eu ainda ia mais porque você põe no carrinho, duplo e ok. Mas agora maior, é mais complexo ainda. Por exemplo, piscina, clube, eu fico louca, porque eu tenho que olhar 3 crianças, por mais que eu tenha gente ali, principalmente coisa que envolve piscina ou envolve multidão de gente. É uma loucura, né? Mesmo que se fosse só com dois, você tem que ficar ali, ó olhando um, olhando o outro, olhando um. Eu, no caso, com 3, eu não sei para onde que eu chego até tensa na volta, sabe? Que a gente tem a atenção triplicada, né? Nossa, é bem assim, né? Shopping, essas coisas assim. Tem, lógico, pede para ficar junto, põe no carrinho, eu faço uns combinados antes para tentar manter, mas é uma loucura. É uma loucura. Tem essa do colo, por exemplo, eles disputam muito colo. Quem que dá colo primeiro, tem que, né? A gente tem que ficar no somebody love ali o tempo inteiro para não dar preferência para nenhum deles, gente. É uma loucura. Eu viro e mexo e falo, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Aí às vezes eu faço sorteio, às vezes não, você falou primeiro, às vezes não, vai pelo critério do mais velho, aí do que nasceu primeiro. Nossa, eu faço aqui uns, sabe, os rebolation para mim não ficar mal na fita com eles. É uma coisa louca, É que viu? a mãe se cobra, né? E espaço também, doutor quarto, tudo isso. Sim, nossa, a gente se cobra diariamente, né? É uma coisa, eu acho que de mãe, né? Todo dia, não, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Será que eu tô falando direito? Será que não sei o quê? Será que eu tinha que ser mais rígida? Ou será que eu tinha que ser mais. E outra coisa que eu falo também, a rotina é fundamental. Eu sou bem chata com essas coisas. Eu acho que pra mim, por exemplo, agora estão todos dormindo, eles dormem super cedo. Tudo bem que eles acordam mega cedo, mas aqui a rotina é rígida e é de segunda a segunda. Não tem meio termo. É sempre eles vêm para casa às 6 da tarde para jantar, sempre almoçam, tomam um banho depois do almoço, um banho depois da janta. Isso foi desde sempre. Isso é uma coisa que eu acho que para quem tem mais de um filho, seja gêmeos ou não, é essencial. Tem que ter rotina. Primeiro que a criança se sente, né, mais segura, tudo. E depois pra gente ter um pouco de vida, porque daí os meus dormem, ó, às
7, meia, 8 horas, agora eu tô livre, entendeu? Lógico que eles acordam de madrugada, mas assim, tem que ter uma rotina, senão você não consegue fazer mais nada. Se você for deixar cada um fazer as coisas na hora que quer, já viu, né? A gente não faz mais nada. Eu acho que gêmeos, principalmente, quem tem mais de um já é necessária a rotina, mas quem tem mais de um tem que ter rotina. Tem que ser regrado. É chato, é chato. Tem que ficar lá para fazer dormir. Tem que. Nossa, é puxado. E outra coisa também, o fazer dormir uma criança já é difícil. Mais de uma, eles pegam fogo. É mais difícil ainda. Porque um fica falando, o outro dando risada. Aí quando um dorme rápido, o outro demora. E rola pra lá, e rola pra cá. Então, assim, sempre tem mais um e demora mais, sabe? Quando juntos os três, então nem fale. Normalmente, eu separo o meu mais velho dos gêmeos. Porque os gêmeos que já estão mais acostumados a dormir juntos, eles não pegam tanto fogo. Agora, se juntam os três no mesmo quarto, nossa senhora, cai a casa e ninguém dorme. E a gente sai de lá suado e nervoso ainda por cima, né? Mas é essa loucura. Ok. Bom, Nath, eu queria então voltar àquela pergunta. Pensando do ponto de vista, assim, Tá. eu sei que é impossível responder essa pergunta, mas o que você colocaria como critério, né? Se você chegasse uma pessoa e falasse assim, ó, doutor, ou para você, pergunta, olha, Nath, eu tenho 2 embriões, tá? Eu tenho a possibilidade de transferir os dois ou transferir um só. Se transferir os dois com uma chance de gemelar, o que você colocaria assim? Falou, olha, o que vai mudar na vida dessa pessoa, tá? Vivendo assim, você compartilhando esse outro lado, tá, da mesa, porque esse lado da mesa a gente consegue, de certa forma, ter uma bagagem. Mas o que acontece do outro lado da mesa? O que acontece na casa dessa pessoa, tá? Na vida de um casal, tá? Que também se Sim, perde um pouquinho, né? Esse sim, relacionamento. Não dá tempo. Sim, sim. marido, esposa, né? Acaba se distanciando um pouquinho essa situação. Sim, Eu acho que isso daí é algo que também pesa bastante, né? Na hora que você tem filho, imagine uma situação de gestação sim, gemelar, né? Você vai cobrar muito mais que seu marido seja mais sim, presente, funcional. Isso acaba gerando algum tipo de sim, tensão, né? sim, Alguma situação conflituosa. sim. Tá? Eu acho que assim, sei lá, eu vejo Uhum. que alguns casais, quando o marido tá lá presente, fala, putz, eu acho que dá, mas quando eu vejo que o marido está um pouco distante, eu não sei se ele vai, de certa forma, comprar essa ideia de cuidar, de estar participando. Sim, Eu acho que isso é um critério muito importante na hora de você considerar a sim, transferência de um ou mais, né? Conta um pouquinho sim, para mim, assim, eu sei que é um assunto extremamente sim, polêmico e até, de certa forma, um pouco, né, vamos sim. dizer, que tem que ser tratado de modo individual, mas se você pensar de modo genérico, quais são os critérios Sim. para um casal considerar aí a possibilidade de um gemelar? Assim, claro que além da situação financeira, né, Ah, obviamente. então, sim, eu acabei de ler uma moça falando aí embaixo, um comentário. Não tem como ter gêmeos se não tiver ajuda. Se não aceitar ajuda, né? Eu acho assim, os critérios são eles. Precisa ter uma ajuda, seja mãe, pai, avó, avô, uma ajuda profissional. De verdade, senão você não consegue fazer mais nada. Mais nada no sentido de tomar um banho, de. Enquanto ainda é bebezinho, dependendo, mas, por exemplo, tem que mamar de 4 em 4. Você tem que ter organização, porque tem que anotar tudo no caderno, porque são duas crianças, né? Aí uma toma um remédio, outra toma outro. Eu acho que tem a questão financeira e que pesa bastante, porque realmente o valor dobra ao mesmo tempo. Eles têm a mesma demanda de compras, de tudo, assim, no sentido de, nossa, agora mudou o bico da mamadeira, agora a chupeta mudou, agora perdeu a roupinha. Eles perdem ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que o financeiro pesa bastante, porque são demandas assim, demanda de fisioterapia, demanda disso, demanda daquilo, e é tudo ao mesmo tempo, né? Você não tem aquele período, porque quando a criança passa de uns 2 anos, 2 anos e meio, começa a precisar de menos coisinhas, sabe? Não precisa de cadeirão, não precisa disso. Agora são todas as duas no mesmo tempo, né? Então, assim, a pessoa vai ter que rebolar, porque a demanda é a mesma. Precisa de ajuda. Sim, ó, se o marido precisa ajudar, né? Mas também se ele não estiver presente, ela precisa ter uma outra ajuda, né? Eu, no começo dos gêmeos, eu tinha até uma pessoa que dormia aqui na semana pra mim, uma enfermeira, né? Que ela ficou os primeiros 6 meses, porque assim, era mamar de 4 em 4 horas, para cada um deles, né?
Um era um leite assim, o outro era um leite assado. O Joca também acordava de madrugada. Então, assim, ela me ajudou bastante, porque o meu marido, como você sabe, ele trabalha muito, ele fica fora das 6 da manhã até quase 9 horas da noite, todos os dias. Então, eu já sabia que não dava para contar muito com ele nesse sentido, né? É, e para mim sozinha não daria, né? Tem que ter, eu acho que o fundamental é a pessoa aceitar ajuda e saber que assim, com dois ou mais, não dá pra fazer tudo sozinha, nem que a gente queira. A gente quer, eu quero dar mamar pra esse, eu quero dar mamar pra aquele, eu quero fazer, ser a primeira a fazer isso, aquilo, eu quero dar banho, mas tem que ter ajuda. Um dia você dá banho em um, aí alguém te ajuda a dar banho no outro, senão você não faz mais nada. Não faz mais nada e no sentido de sobrevivência, assim, de comer, de tomar um banho, de conseguir ir até um supermercado, enfim. Então, eu acho que o primordial é isso, né? E saber que não vai dar tempo de respirar, doutor, no começo, principalmente. Eu imagino para uma mãe de primeira viagem ter os dois ali na frente, eu acho que deve ser mais tenso, né? Você não sabe para que lado você corre, quem que você acode, porque assim, eles choram ao mesmo tempo, né? Ai, olha, é uma loucura. Mas assim, é bom demais. Vamos falar umas coisas boas, vai, doutor? O amor em dobro, tem essa cumplicidade deles que assim, dá gosto de ver, brilha meu olho só de ver. E é uma belezinha, uma fase gostosa, dois bebês, dois meninos, né? Que no caso eu tenho. Nossa, e assim, só tenho alegrias. Mas o doutor sabe, né? Que eu chego aí, doutor do céu. Nossa senhora, eles não dormem, não sei o que. E todo mundo com catarro, e todo mundo isso. E detalhe, um pega, o outro pega. Minha filha já prepara o remédio, porque é na sequência. É na sequência. Pé, mão e boca. Um pegou. Aí você fala, não, acho que o outro passa ileso nada. Porque eles fazem tudo junto. Então, assim, quando fica doente, é só esperar. Só esperar, porque vai chegar. É Então, uma vamos loucura. lá. Deixa eu comentar aqui comentários que estão sendo postados aí. Então, tem uma pessoa muito querida aí que recentemente teve uma gestação gemelar. Foi a transferência de um embrião único. E, surpreendentemente, né, acabou se transformando em dois, né? Então, o que a gente chama de monozigótico, né? São gêmeos idênticos. Isso, infelizmente, ou felizmente, pode acontecer, né? E realmente é uma situação, né, que a gente não tem como programar. E é um risco de 1 para 800, tá? Sim. E isso pode acontecer em Sim. qualquer gestação, tá? Não somente aquela que foi por meio de algum tratamento, né? Eu até poderia, doutor. Eu descobri que meu avô teve 2 ou 3 irmãs gêmeas. A minha prima tem gêmeos. Tem gêmeos na família do meu marido. Tipo, ainda haveria essa possibilidade. Você imagina? Se um dos dois dobra. Lembra que eu ainda tive Eu tive um negocinho no meu cordão umbilical, que foi um cisto, que a gente até cogitou, talvez ser um terceiro. Imagina, nossa senhora. Eu quase morri do coração. Tô lembrando, tem razão. Você teve um cisto de cordão umbilical. Que aí eu falei, será que é mais uma vesícula? Não, não Sim, um era. dos E no gêmeos. final era, graças a Deus, era só o segundo, né? E Sim, aí, sim. assim, tem uma outra paciente, a Sandra, vou citar o nome, né? Ela identificou, tá? Ela é psicóloga e também passou por uns momentos pessoais aí e, graças a Deus, conseguiu superar aí todas as questões e teve aí seu filho. E ela falou assim que é importante ter uma rede de apoio, então, né, eu acho que ela compartilha aí da mesma opinião que a sua. Olha, Nath, eu acho que assim, a melhor definição de uma pessoa de bom senso é aquela que tem compartilha da mesma opinião. Então, eu acho que você tem bom senso, tá? Porque eu compartilho da mesma opinião. Tá? Assim, é difícil definir, né, para uma paciente. Isso é uma dificuldade que a gente tem quando a paciente fala assim, doutor, transfere dois. Eu falo, mas você tem certeza disso? Sabe, eu não sei se é empolgação, tá, do casal e ele de fato não tem consciência, né, o que espera deles caso venha uma situação de gestação gemelar. Não, e a gente não tem mesmo. Ó, eu mesmo que já tinha um filho, eu não tinha consciência, de verdade. Eu já tinha um filho, eu não imaginava todo esse universo, tudo o que envolvia. Nossa, tudo que envolvia uma gravidez gemelar, né?
No caso, tudo mesmo. Porque tudo, né? Como eu te falei, até nem açúcar. Eu sou a louca que come sempre chocolatinho. Eu fiquei um tempão sem comer, de tanto medo de ficar maior, porque tem questão de peso, né? Tudo duplica. Eu não podia ficar sem comer. O do Joca, se você passasse de 3 horas sem comer, assim, eu ficava de boa. Agora, dos dois, parece que eles sugam tudo da gente, né? Eu não podia ficar, senão já me dava tontura, quase vontade de desmaiar. É uma coisa, né? Porque eu acho que eram duas crianças consumindo, né? Nossa, muda tudo. Muda tudo. Não sei te falar. E eu acho que ter o primeiro filho e depois ter os dois foi totalmente diferente. Lógico, eu já tinha alguma bagagem, mas para mim foi tudo novo do mesmo jeito, sabe? Não, Uma com loucura. certeza. Assim, na segunda gestação já é uma sobrecarga, né? Agora vindo gêmeos, realmente. Olha, Nath, eu acho que toda mãe é uma heroína, tá? Eu falo isso vendo a vida da minha esposa, sabe? Aquela demanda, né? Interminável, né? Filho, né? Ontem eu saí com ela e a gente ficou lá, nós dois cuidando né, dos filhos. Falei, pô, eu não vejo a hora de segunda-feira para eu poder descansar. Eu trabalho, né? É uma coisa assim, meio paradoxal, mas é fato, né? E tinha um colega que tinha, e isso me lembra uma história de um Sim. colega que também tinha uma gestação, a esposa teve uma gestação tripla, e ele falou assim, ainda bem que chegou segunda-feira para eu poder descansar, que é quando ele ia trabalhar, né, e sair um pouquinho Sim, Aí você fala assim, né, sim. olha isso, tá? Hoje em dia, graças a Deus, né, as crianças dele estão grandes, mas assim, foi muitas custas, né, que conseguiu superar essa situação. E uma vez que na reprodução humana a gente tem essa situação de opção, a nossa responsabilidade acaba sendo maior, tá? No sentido de alguma maneira, guiar, né, o casal a tomar essa decisão de fazer uma transferência de um embrião único, com um pouquinho menos de chance, né, de ter êxito no tratamento, ou transferir dois de uma vez só Sim. e ter um pouco mais de chance, mas com essa possibilidade de gestação gemelar. Tá? Eu acho que, tá, de modo geral, eu acabo optando, né, pela primeira opção de transferir um embrião só, tá? E deixando essa opção de gestação, né, de transferir dois embriões com possibilidade gemelar, tá, para situações muito especiais e muito específicas, né? Eu acho que Oi, Eu desculpe. realmente eu não imaginava. Realmente eu não imaginava, senão a gente teria colocado um só, porque a qualidade dos meus óvulos, dos meus embriões, não eram as melhores, né? Eu nunca imaginei mesmo que pudesse vir gêmeos, pela situação que a gente vinha, né? De uma FIV negativa, de poucos óvulos, de embriões ali que a gente não dava tempo nem de passar para a fase de blastocito de estudar, né? Já tinha que transferir, então foi uma É, surpresa mesmo. Foi uma e surpresa. isso daí que é a questão da reprodução humana, né? A gente nunca sabe qual vai ser o desfecho do tratamento. Se a gente vai ter êxito, tá, fracasso ou Sim, êxito até além da nossa expectativa, né? Esse que é a questão, né? sim, É, e assim, sim. Natália, você tem como para a gente poder finalizar, assim, algum site, algum guia, assim, putz, olha, mãe de gêmeos, vai viajar em tal lugar, né? Ou sei lá, isso daí existe isso só para as pacientes que são mães de gêmeos para eu poder falar, olha, tem Não, esse site aqui, ou de compra, ou de escola, a escola que dá na desconto para verdade, gêmeos, essas doutor, coisas. Você tem, tem algum lugar assim? não, na verdade tem alguns perfis do Instagram, né? Eu comecei a seguir umas mães de gêmeos, assim, daí tem. Uma amiga me indicou uma outra amiga que ia ter gêmeos, que daí era chefe de cozinha, daí comecei a seguir ela. A gente vai seguindo. E tem uns perfis agora no Instagram que tá mais avançado, assim, que fala sobre gêmeos. É legal, porque indica as coisas, tipo carrinho legal. E eu tinha um grupo de mães, assim, no Facebook, que eu só não saio do Facebook por causa desses grupos de mães, que também a gente pedia dica. Olha, alguém é mãe de gêmeos? Qual carrinho prefere? Porque daí você tem que decidir aquele carrinho comprido que vai ou o mais largo que não passa na porta. Tem tudo isso, né?
O carrinho é um trombolho e você não pode sair sem carrinho. O meu ainda tinha uma plataforma atrás para ir o Joca de pé, enfim. Então eu sigo alguns perfis até hoje, que eu também consulto muita coisa, e tem essa questão que, principalmente que vai pegar agora, que é de personalidade, de escola, de educação, deixa junto ou não deixa, turmas diferentes. Então, eu tento me, né? Lógico, eu sempre consulto, a minha pediatra me ajuda muito, né? A doutora Thaís, ela também me aconselha muito, eu falo, é pediatra com terapeuta. E eu não sei se mais para frente, se precisar de uma terapeuta de família, né? De criança, para dar uns direcionamentos pra gente, eu vou indo por esses caminhos, né? E vou dando uma olhada na internet, assim, para pegar umas dicas e tudo mais. Tem bastante perfil, assim, que fala de gêmeos, sabe? É legal. Porque daí cada um passa a sua experiência e você vai aproveitando o que serve para você, né? Excelente. Então é isso. Eu acho que não vê alguma pergunta, acho que não, somente os comentários, né? E então eu vou agradecer aí, né, a Sim, participação, né, o comentário de todos. Aí, Nath, eu vou dar a sua palavra final aí para que eu que você agradeço. finalize e faça aí suas últimas considerações em relação ao nosso tema, tá? E muitas pessoas vão se inspirar, Ah, né, bom, no que você viveu, vão considerar aquilo que você falou, né? Então, eu deixo aí sim. para que você possa, né, dar suas últimas considerações. Ah, eu quero agradecer, doutor. Falo sem você, eu falo, o doutor me ajudou a colocar meus filhos na barriga, tirou, fez o parto maravilhoso. Falo que você já faz tudo uma beleza. Bom, o sonho de ser mãe, eu falo que ele é um sonho. Então, assim, a gente tem que fazer, cada um tem que fazer o que julga necessário. Eu acho que Deus sabe o que é melhor pra gente, ele ajuda, mas a gente também tem que trabalhar a favor, entendeu? Então, eu sou super a favor da gente procurar o melhor caminho para ser mãe. E se tiver que vir dois, que venha. Mas tem que ser tudo bem pensado, né? Apesar de tudo, tudo bem pensado. E vale muito a pena, porque, gente, é um amor, assim, inexplicável. Mas, assim, voltando àquele negócio da estrutura, tem que estar estruturado, porque realmente dá uma estremecida em tudo. Então, assim, existe o sonho, existe a vontade de ser mãe, mas existe também a sua vida, né? A vida do casal. Eu acho que a gente tem que se estruturar, pensar direitinho, entregar na mão de Deus, de um médico competente. O que eu sempre gostei de você, doutora, é que você é muito realista, passa, né, tudo pra gente certinho, assim, não fica, né, naquela pintando um mundo perfeito, porque não é, então isso é legal, existem as chances, não chances, é tanto, tem esse fator, tem esse fator, então eu acho que também isso ajuda muito, sabe? Que você já vai meio que mais pé no chão, né? E isso, e vale a pena. Eu acho que vai do sonho de cada um. O que importa é ter o seu filho. Eu falo, eu já estava muito feliz que eu já consegui ter o Joca, né? Que era um sonho. Eu falei, nossa, se eu não conseguir mais nenhum, eu já tenho um filho, e no fim Deus me deu mais dois. E é isso aí, bola pra frente. E eu quero só agradecer, doutor, que se não fosse você, eu estaria aqui, ó, Imagina, Nath, sozinha hoje. eu acho que o mérito não é do médico, não é da clínica, tá? É do casal. Tá? Então, mais uma vez, eu só queria reforçar isso, tá? Porque me tocou, tá, essa questão. Eu acho que, assim, quando eu vejo um casal, tá, que vai para um tratamento, isso é estatístico, quando não dá certo, 60% acaba desistindo e não vai para um segundo tratamento. Tá? Fala, não é para mim, não é isso, e cria uma série de defesas que não vá. E você não teve sucesso no primeiro tratamento, isso eu Porque não é lembro muito fácil. bem. Você foi para o segundo, aí veio o Sim, Joca, aí o terceiro que veio essa situação, né, após o Joca nascer, 2, 3 anos, numa situação menos sim, favorável ainda, tá? sim. A gente falou, vamos transferir dois, né? Sim. né? Isso também influencia muito, doutor. Assim, o casal, por exemplo, o meu marido, né? Ele sempre me apoiou. Assim, na primeira a gente não conseguiu, aí ele não.
vamos fazer quantos for necessária para ter. Então, eu acho que tem que o casal estar muito bem alinhado, tem que ter apoio mesmo. A mulher tem que ter apoio, porque não é fácil. Passar por uma FIV não é tão fácil assim, né? Parece tudo lindo, maravilhoso, mas tem muitos hormônios envolvidos, tem a espera, nossa, uma contagem de dias, é uma coisa. E assim, se você não tem apoio, assim. O meu marido, nossa, ele foi essencial nesse momento, assim, ele me apoiou e falou, não deu certo agora, vamos tentar de novo, não, o que precisar fazer a gente faz. Então, eu acho que, e tem que estar bem alinhado, olha, se não der certo esse caminho, vamos tentar por esse. Eu acho que se o casal estiver bem alinhado, dá tudo Eu acho certo. que isso é importantíssimo, né? Ter esse apoio realmente, tá? Pensar como unidade, né? O casal. Mas aí eu vejo que aqueles casais que querem mesmo, de fato, tá? Não desistem na primeira e mantêm uma resiliência, seja por uma alternativa A, B, C, Sim, tá? Hoje em dia, nem que a gente tenha que partir sim, aí para alternativas não, né, desejadas primeiramente, assim, no primeiro desejo, vamos colocar assim, mas ir para uma recepção de sim, óvulos, enfim. E tem tantas outras alternativas, tá? Hoje em dia a gente acaba vendo esse sim, êxito. Então, eu acho que o mérito é do casal, né? Acho que talvez a gente faça o nosso papel, tenta buscar o nosso melhor tecnicamente, mas eu acho que essa questão da resiliência, tá? Do desejo, da união, ele é uma questão muito mais do sim, paciente, do casal especificamente. Nath, eu queria, do fundo do sim, meu coração, agradecer aí, tá, de você ter aberto informações pessoais suas, tá, para que isso possa, de certa forma, ser uma referência, tá, para que as sim, pessoas possam ver a sua experiência e ajudar nessa decisão tão difícil de sim, transferir um ou dois embriões. Tá, e pois, tantas outras pacientes sim, tiveram isso, mas você teve isso de uma maneira muito especial. Você pôde viver tanto uma situação de sim, gestação única quanto gestação gemelar e sim, conseguiria comparar essas duas situações sim, vivendo na sua pele, tá? sim, Então, eu espero que, sim, né, você possa, né, inspirar outras pessoas nessa decisão e parabéns, Nath, de sim. você ser uma mãe tão dedicada, Obrigada, né? Apesar de todas as adversidades, eu vejo seus filhos, obrigada. né? Acompanho no Instagram Sim, crescendo de uma maneira tão sadia e tão feliz, tá? É uma família, né? sim. A ser seguida, tá? Parabéns mesmo, Nath. E Amém. agradeço aí toda a Doutor, participação de todas as pessoas aí na nossa live. E eu já obrigada. convido aí para uma próxima. Eu que agradeço o convite. Tá bom, Eu que doutor. Um agradeço. beijo, Tá? brigadão, Até a viu? próxima. Tchau, tchau, Nath. Beijo. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau. Beijo. Ficou meio travado alguns momentos, né? Aqui.